Empezamos con los goleros. Goleros son Bento, Al-Nassr, Ederson, Fenerbahçe, Hugo Sosa, Corinthians. Defensores, Alexandro, Flamenco, Caio Henrique, Mónaco, Danilo, Flamengo, Eder Militao, Real Madrid, Fabricio Bruno, Cruzeiro, Gabriel Magallanes, Arsenal, Luciano Juba, Bahia, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Paulo Henrique, Vasco da Gama, Wesley, Roma. Mediocampista, Andrei Santos, Chelsea, Bruno Guimaraes, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Fabinho, Al Ittihad, Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Estevao, Chelsea, João Pedro, Chelsea, Luis Enrique, Zenit, Mateus Cunha, Manchester United, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius, Real Madrid, Victor Roque, Palmeiras. Obrigado. Assim, é o famoso só depende do Neymar, digamos assim, né, Dedé? Como sempre foi, né? Só depende dele. Claro que é um torneio curto, mas é um torneio curto que, assim, precisa de intensidade, principalmente no mata-mata mesmo ali nas oitavas, na semifinal e na final, que é onde a gente vai precisar dos grandes jogadores, né? Imagina chegar no mata-mata e não estar bem fisicamente ou 100% fisicamente. Então acho que a pergunta foi boa e a resposta também foi inteligente, foi boa, né? E aí, nosso parceiro, eu quero usar o Elano porque tem muita experiência, por isso que a gente chamou um especialista, nisso, né? Copa do Mundo é muito curto, mas é muito intenso, né, Elano? A gente sabe que nós concordamos que o Neymar bem, não tem como deixar ele fora, né? Você foi parceiro dele, eu fui parceiro dele, a gente sabe que ele realmente decide, né? Mas assim, nós precisamos, é o que o Lancelotti tem passado, que precisa de sequência de jogo, né? Que é natural, né? Ele também, tenho certeza que ele tenha buscado isso. Mas eu vou ver pro lado assim, eu sempre sou muito otimista, ainda mais quando se trata de amigos, né? Difícil a gente falar de amigos. Eu acho que essa lesão que ele teve agora, eu acho que foi importante para ele, assim, não pelo tempo que ele está parado, mas eu acho que ele conseguiu dar uma recuperada melhor do joelho. A penúltima convocação antes da definitiva para a Copa do Mundo mostrou que o técnico Carlo Ancelotti já tem seus favoritos para o Mundial. Para mim, ele já tem entre 75% e 80% dos jogadores definidos. Dos 3 goleiros, um deve sobrar. Assim que o Alisson voltar, ele estará indo para a sua 3ª Copa. Os zagueiros Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães, eu também coloco na lista. Fabrício Bruno ganhou uma nova oportunidade. E o Danilo, eu confesso que não entendi a convocação dele. O lateral Alexandre, bom, aí todo técnico italiano gosta de um lateral experiente e que marque bem. Os meio-campistas Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, acho que não há discussão. E os atacantes Estevão, Rodrigo, Vinícius Júnior e Mateus Cunha, também considero nomes certos na lista dos 26 que vão para a Copa. E ainda tem 3 jogadores contundidos que têm grandes chances de ir: Rafinha, Pedro e Martinelli. Na entrevista coletiva, Ancelotti deixou claro mais uma vez que a convocação para a data FIFA de março será a última antes da definitiva. Ele já pretende convocar os jogadores que vão para a Copa. O técnico italiano ainda usou a convocação de hoje para conhecer mais de perto alguns jogadores que ele ainda não teve a oportunidade de conviver mais intimamente. É o caso do excelente Vitor Roque do Palmeiras. Ótima convocação, mas o funil está apertando. Claro que ainda tem espaço para um ou outro nome,
Mas a base dele está aí para quem quiser ver. Mas a pergunta que não quer calar segue no ar. E o Neymar? O Ancelotti já disse que ele, estando 100% fisicamente, estará na Copa. O craque do Santos voltou a jogar nesse final de semana. Ainda longe da forma ideal, mas tempo para atingir o que o técnico que todo torcedor brasileiro espera tem de sobra. Agora só depende dele. Tem muita babação de ovo aí pro Carlo Ancelotti, porque é um mega nome do futebol mundial, e é mesmo, multicampeão, nos principais clubes do mundo. Agora, vamos situar o Carlo Ancelotti, porque ele vai prejudicar Flamengo e Palmeiras na reta final de Campeonato Brasileiro para 2 amistosos contra Senegal e Tunísia da seleção brasileira. Aí ele disse: convoquei porque a prioridade é a seleção brasileira. Prioridade para quem? Porque vamos lá, para o torcedor brasileiro, a seleção brasileira, ela não é prioridade há muito tempo. A prioridade para o torcedor brasileiro são os clubes. É o clube de coração do torcedor brasileiro. Ou vocês acham que o torcedor do Palmeiras está feliz, que vai ficar sem o Vitor Roque no jogo contra o Santos para ele jogar amistoso contra Senegal e Tunísia? Ou você acha que o torcedor do Flamengo está feliz de perder Alexandre e Danilo para o jogo também decisivo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, para eles jogarem contra Tunísia e Senegal? Na boa, é óbvio que a prioridade não é a seleção brasileira. Ainda mais quando a gente fala de amistoso. Quando que alguém vai achar mais importante amistoso de seleção brasileira, que o torcedor brasileiro nem liga mais, tá chato assistir jogo de seleção, para desfalcar os times no Campeonato Brasileiro? Então o Ancelotti ele precisa se situar. Tá longe da prioridade de ser seleção brasileira para o torcedor. E essa convocação vai prejudicar Flamengo e Palmeiras, que estão na briga pelo título brasileiro, para 2 amistosos ridículos contra Senegal e Tunísia. Eu não concordo. Para mim, não deveria desfalcar os times brasileiros, porque não vai parar o Campeonato Brasileiro, como deveria, como o mundo inteiro para em data FIFA, e vai prejudicar os 2 times que estão brigando pelo título. Alguém citou o Ancelotti. Amistoso de seleção brasileira é mais importante que título brasileiro? Nunca! Para o torcedor brasileiro, nunca! Então é bom o Ancelotti se situar agora que ele está no Brasil. E a pergunta que foi feita, que era uma pergunta pro Neymar, sem dizer que o nome do Neymar, o Ancelotti fugiu, né? De novo. Mais uma vez, porque a pergunta foi... Na pergunta. Porque, exatamente, porque a pergunta foi, você pode levar alguém que você só consiga esticar a corda durante 20 minutos? Ele respondeu, não vou levar ninguém que não esteja apto para a Copa inteira. Não foi essa a pergunta, E, né? sabe, e ele Mas falou, pode não estar no primeiro jogo, Exatamente. pode não estar no segundo, mas pode estar mais pra frente. E ele fugiu completamente. Até porque o Neymar, estando apto, ele vai completar 90 minutos pelo Santos e ele vai chegar na coletiva e vai falar, gente, o Neymar tá jogando 90 minutos pelo Santos. E ele vai levar. E eu também acho que ele dá a entender que ele não precisa do Neymar para os 8 jogos na Copa, nessa resposta. O primeiro jogo, o segundo jogo, talvez não precise jogar todos. Joga um jogo de primeira fase, pula outro, joga mais um e arranca no mata-mata. Mas você acha que ele convocaria o Neymar pensando assim? Que talvez precise dosar minutos porque ele não consiga fazer 8 jogos correndo 90 minutos, entendeu? E que ele possa estar pensando, se eu chamar o Neymar, eu vou dosar ele na primeira fase para ele depois fazer 4 jogos de mata-mata mais pesados.